Gênesis capítulo 13. E Abrão saiu do Egito para o sul, ele, e sua esposa, e tudo que tinha, e Ló com ele. E Abrão era muito rico em gado, em prata e em ouro. E ele foi em suas viagens do sul até Betel, até o lugar em que sua tenda havia estado no início, entre Betel e Ai, até o lugar do altar, que ele fizera ali no início. E ali Abrão invocou o nome do Senhor. E Ló também, que foi com Abrão, tinha rebanhos, e gado, e tendas. E a terra não foi capaz de comportá-los, para que eles pudessem habitar juntos. Porque eram muitos os seus bens, de modo que não puderam habitar juntos. E houve contenda entre os pastores do gado de Abrão, e os pastores do gado de Ló, e os cananeus e os perizeus habitavam na terra nesse tempo. E Abrão disse a Ló: que não haja contenda, eu te suplico, entre mim e ti, e entre meus pastores e teus pastores, pois somos irmãos. Não está a terra toda diante de ti. Suplico-te que te apartes de mim. Se tomares a esquerda, então eu irei para a direita. Se te apartares para a direita, então eu irei para a esquerda. E Ló levantou os olhos, e viu toda a planície do Jordão, que era bem regada em todo lugar, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então, Ló escolheu para si toda a planície do Jordão, e Ló viajou para o leste, e eles se apartaram um do outro. Abrão habitou na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da planície, e armou sua tenda em direção a Sodoma. Mas os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores diante do Senhor. E o Senhor disse a Abrão, depois que Ló se apartou dele: eleva agora os teus olhos, e olha do lugar em que estás para o norte, e para o sul, e para o leste, e para o oeste. Porque toda a terra que tu vês, para sempre eu te darei, e a tua semente. E eu farei a tua semente como o pó da terra, de modo que se um homem puder contar o pó da terra, então também a tua semente será contada. Levanta-te, caminha pela terra no seu comprimento e na sua largura, pois a ti eu a darei. Então Abrão removeu a sua tenda, e veio e habitou na planície de Manre, que é Hebrom, e ali edificou um altar ao Senhor. Mateus capítulo 12. Naquele tempo, no dia do Shabat, Jesus foi por entre o trigo, e os seus discípulos estavam famintos, e começaram a arrancar as espigas de trigo e a comer. Os fariseus, vendo isso, disseram-lhe: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer no dia do Shabat. Ele, porém, lhes disse: não tendes lido o que fez Davi, quando ele teve fome, e os que estavam com ele, como ele entrou na casa de Deus, e comeu os pães da proposição, que não lhe era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só aos sacerdotes. Ou não tendes lido na lei, que nos dias do Shabat, os sacerdotes no templo profanam o Shabat, e são inocentes? Pois eu vos digo que neste lugar está um maior do que o templo. Mas, se vós soubesseis o que isto significa, eu quero misericórdia, e não sacrifício, não condenaríeis os inocentes. Porque o Filho do Homem, até do dia do Shabat, é Senhor. E, partindo dali, ele chegou à sinagoga deles. E eis que ali estava um homem que tinha sua mão seca. E eles perguntaram, para o acusarem, dizendo: é lícito curar no dia do Shabat? E ele lhes disse: qual homem haverá dentre vós que, tendo uma ovelha, e ela caindo em uma cova no dia do Shabat, não lançará a mão dela, e a levantará? Pois, quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Portanto, é lícito fazer bem nos dias do Shabat. Disse ele então ao homem: estende a tua mão. E ele a estendeu, e lhe foi restaurada, sã como a outra. E os fariseus, tendo saído, realizaram um concílio contra ele, como poderiam destruí-lo. Mas Jesus, sabendo disso, retirou-se dali, e grandes multidões o seguiam, e ele curou a todos. E os advertiu de que não deveriam fazê-lo conhecido, para que pudesse se cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías, dizendo: eis aqui o meu servo, que eu escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se satisfaz. Eu colocarei sobre ele o meu espírito, e ele mostrará aos gentios o juízo. Não contenderá, nem clamará. Nenhum homem ouvirá a sua voz nas ruas. Não esmagará a cana quebrada, e não apagará o pavio que fumega, até que ele envie o juízo para a vitória. E no seu nome os gentios confiarão. Então, trouxeram-lhe um possuído por um demônio,
cego e mudo. E ele o curou, de tal modo que o cego e mudo falava e via. E toda a multidão, espantada, dizia: Não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: Este indivíduo não expulsa os demônios senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: Todo o reino dividido contra si mesmo é desolado, e toda a cidade, ou casa, dividida contra si mesma não subsistirá. E, se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá o seu reino? E, se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam então vossos filhos? Portanto, eles serão os vossos juízes. Mas, se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, então o reino de Deus é chegado a vós. Ou, como pode alguém entrar na casa de um homem forte e furtar os seus bens sem primeiro amarrá-lo? E então roubará a sua casa. Quem não está comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Portanto, eu vos digo, toda espécie de pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. E quem falar uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas, se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no mundo vindouro. Ou fazei a árvore boa, e o seu fruto bom, ou fazei a árvore má, e o seu fruto mau, porque a árvore é conhecida por seu fruto. Ó geração de víboras, como podeis vós dizer boas coisas, sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom traz boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o homem mau do mau tesouro traz coisas más. Mas eu vos digo que de toda a palavra ociosa que os homens disserem hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Então responderam alguns dos escribas e dos fariseus, dizendo: Mestre, nós queremos ver um sinal de ti. Mas ele lhes respondeu, e disse: Uma geração má e adúltera procura um sinal. Não se lhe dará outro sinal senão o sinal do profeta Jonas. Pois, como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no coração da terra. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração, e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui um que é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no dia do juízo com esta geração, e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui um que é maior do que Salomão. Quando um espírito imundo sai de um homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não o encontra. Então ele diz: Eu voltarei para minha casa, de onde saí. E voltando, a encontra vazia, varrida e adornada. Então ele vai, e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e, eles entrando, habitam ali, e o último estado desse homem vem a ser pior do que o primeiro. Assim também há de acontecer a esta geração perversa. Enquanto ele falava à multidão, eis que sua mãe e seus irmãos estavam fora, desejando falar com ele. Então alguém lhe disse: Eis que tua mãe e teus irmãos estão lá fora desejando falar contigo. Mas ele respondeu, e disse ao que lhe falará: Quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E, ele estendendo a sua mão em direção aos seus discípulos, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos. Por quê? Qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está no céu, este é meu irmão, e irmã e mãe. Neemias capítulo 2. Sucedendo no mês de Nisã, no 20º ano do rei Artaxerxes, que o vinho estava diante dele. E eu apanhei o vinho, e o dei ao rei. Ora, eu nunca tinha estado triste na sua presença. Porquanto, o rei me disse: Por que o teu semblante está triste, visto que não estás enfermo? Isto não é nada mais que tristeza de coração. Então eu fiquei muitíssimo temeroso, e disse ao rei: Que o rei viva para sempre. Porque o meu semblante não estaria triste, quando a cidade, o lugar dos sepulcros dos meus pais, jaz em ruínas, e os seus portões estão consumidos pelo fogo. Então, o rei me disse: Que me pedes tu? Assim, orei ao Deus do céu. E eu disse ao rei: Se for do agrado do rei, e se o teu servo tem achado graça à tua vista, que tu me envieis a Judá, a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu possa edificá-la.
E o rei disse-me, estando a rainha também assentada junto a ele, pois quanto tempo durará a viagem? E quando tu retornarás? Assim, aprouve ao rei me enviar. E eu lhe apontei um tempo. Além disso, eu disse ao rei, se for do agrado do rei, que me sejam dadas cartas aos governadores da além do rio, para que eles me permitam passar até que eu entre em Judá. E uma carta para Asaf, o guarda da floresta do rei, para que ele me dê madeira para fazer vigas para os portões do palácio que pertenciam à casa, e para a muralha da cidade, e para a casa na qual entrarei. E o rei me concedeu, segundo a boa mão do meu Deus sobre mim. Então, cheguei até os governadores da além do rio, e dei-lhes as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo capitães do exército e cavaleiros. Quando Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, ouviu isto, afligiu-os muitíssimo que ali havia chegado um homem para buscar o bem-estar dos filhos de Israel. Assim, eu vim até Jerusalém, e ali fiquei 3 dias. E eu me levantei à noite, eu e alguns poucos homens comigo. Não contei a homem algum o que o meu Deus havia posto no meu coração para fazer em Jerusalém. Nem havia qualquer animal comigo, salvo aquele que eu montava. E eu saí à noite junto ao portão do vale, a saber, diante do poço do dragão, até a porta do esterco, e vi as muralhas de Jerusalém, as quais estavam demolidas, e os seus portões estavam consumidos pelo fogo. Então, segui adiante até o portão da fonte, e a piscina do rei, mas não havia lugar para o animal que estava debaixo de mim passar. Então, eu subi à noite pelo ribeiro, e vi a muralha, e voltei, e entrei pelo portão do vale, e assim retornei. E os governantes não souberam aonde eu fui, nem o que fiz. Tampouco eu tinha dito aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos governantes, nem aos mais que faziam a obra. Então eu lhes disse, vós vedes a angústia na qual estamos, como Jerusalém está assolada, e os seus portões estão queimados pelo fogo. Vinde, e edifiquemos a muralha de Jerusalém, para que não sejamos mais um opróbrio. Então eu lhes contei como a mão do meu Deus foi boa sobre mim, bem como as palavras que o rei me tinha falado. E eles disseram, levantemo-nos e edifiquemos. Assim, eles fortaleceram as suas mãos para esta boa obra. Mas quando ouviu isto Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo, amonita, e Gesem, o árabe, riram de nós por escárnio, e nos desprezaram, e disseram, que coisa é esta que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então, lhes respondi e disse, o Deus do céu, ele nos fará prosperar, por isso nós, os seus servos, levantaremos e edificaremos. Mas vós não tendes parte alguma, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Atos capítulo 12. Ora, naquele tempo o rei Herodes estendeu suas mãos para maltratar alguns da igreja. E matou Tiago, irmão de João, à espada. E, ele vendo que isso agradara aos judeus, prosseguiu e tomou também a Pedro. E eram os dias dos pães ázimos. E, havendo-o prendido, ele o colocou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Portanto, Pedro era guardado na prisão, mas a igreja fazia oração sem cessar por ele a Deus. E, quando Herodes estava para trazê-lo, nessa mesma noite, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 correntes, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que o anjo do Senhor veio sobre ele, e resplandeceu uma luz na prisão. E, tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo, levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as suas correntes. E disse-lhe o anjo, cinge-te e ata as tuas sandálias. E assim ele o fez. E ele disse-lhe, lança a tua veste sobre ti, e segue-me. E, ele saindo, o seguia. E não sabia que era verdadeiro o que estava sendo feito pelo anjo, mas ele achava que via alguma visão. E, quando eles passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dá para a cidade, o qual se lhes abriu por si mesma. Saíram e percorreram uma rua, e imediatamente o anjo se apartou dele. E, Pedro, tendo voltado a si, disse, agora verdadeiramente eu sei que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes, e de toda a expectativa do povo dos judeus. E ele, considerando isto, foi à casa de Maria, mãe de João, cujo sobrenome era Marcos,
onde muitos estavam reunidos e oravam. E quando Pedro bateu à porta do pátio, uma donzela chamada Rode saiu a escutar. E, reconhecendo a voz de Pedro, ela não abriu a porta de alegria, mas, correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: Estás louca. Mas ela afirmava continuamente que era assim. E eles diziam: É o seu anjo. Mas Pedro continuava batendo, e, quando abriram a porta, viram-no e se espantaram. E, acenando-lhes ele com a mão para que se calassem, declarou-lhes como o Senhor o tirara da prisão, e ele disse: Vai e mostra estas coisas a Tiago e aos irmãos. E, partindo, foi para outro lugar. E, sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que seria feito de Pedro. E, quando Herodes o procurou e o não achou, ele examinou aos guardas e ordenou que eles fossem mortos. E, ele foi da Judéia para Cesareia e permaneceu ali. E Herodes estava muito irritado com os de Tiro e de Sidom. Mas estes, vindo de comum acordo ter com ele e tendo feito amizade com Blasto, o camareiro do rei, pediam paz, porque o seu país era alimentado pelo país do rei. E, num dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, estava assentado no seu trono e lhes dirigiu um discurso. E o povo gritava, dizendo: Esta é a voz de um Deus, e não de um homem. E imediatamente, o anjo do Senhor feriu-o, porque ele não deu glória a Deus. E ele foi comido pelos vermes, e rendeu o espírito. Mas a palavra de Deus crescia e se multiplicava. E Barnabé e Saulo voltaram de Jerusalém, quando terminaram seu ministério, e levaram também consigo a João, que tinha por sobrenome Marcos.